Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal #Dev. Eu sou o Diego e na aula de hoje a gente vai falar sobre ORM ou SQL puro, um ou outro, vantagens e desvantagens, atendendo a sugestões que vocês mandaram nos comentários aqui. Vou pedir pro pessoal da edição colocar aqui na tela. E antes da gente começar, lembra daqueles avisos e pedidos que eu sempre coloco. Primeiro de tudo, já deixa aqui nos comentários, assim como essa aula daqui foi uma sugestão de comentário, deixa aqui a sua, que o próximo tema pode ser o seu também. Lembra também, like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho, porque ajuda bastante a gente, não custa nada para você. E por último, a gente tem 3 grandes links ali na descrição que são muito úteis. O primeiro, a nossa formação completa Full Stack Impressionador. O segundo, um mini curso gratuito de desenvolvimento web Full Stack. A gente sempre coloca um mini curso diferente. E o terceiro são os arquivos que a gente vai utilizar na aula de hoje para você poder baixar gratuitamente e praticar junto comigo. Agora sim, a gente pode começar com isso daqui. Só que antes da gente começar também, eu quero saber, você, antes de ver essa aula, ORM ou SQL puro? Qual que você prefere? Se eu uso os dois, coloca aí nos comentários antes da gente fazer a aula. Depois eu te pergunto de novo para saber se você mudou de ideia. Mas vamos lá. ORM ou SQL puro? Nunca vai ser uma briga entre os dois. Cada um vai ter suas aplicações. Em um determinado momento você vai usar um, em determinado momento você vai usar o outro. O que é o ORM? O ORM nada mais é do que um Object Relational Mapper. Ou seja, numa tradução, sem fazer a tradução, mas explicando o que ele vai fazer uma ponte entre o SQL, entre bancos de dados relacionais e linguagens orientadas a objetos, como por exemplo o JavaScript, que a gente consegue atuar ali com os objetos e a gente consegue, através de um ORM, ter essa ponte ali entre esses dois formatos, esses dois paradigmas ali. Então você consegue mexer num banco de dados relacional que está em SQL sem falar de SQL, sem escrever SQL. O ORM entra para fazer essa ponte, esse meio de campo. E a gente tem alguns exemplos comuns no mercado, como o Prisma, que é o que a gente vai fazer um exemplozinho nessa aula, como é o SQLize também, e tem vários outros. Aí se você sai de bancos de dados relacionais e vai para um banco de dados não relacional, você vai ter o MongoDB, por exemplo, que vai ter o Mongoose, que vai ser o ORM que você usaria para fazer esse meio de campo ali também. Então, beleza. De um lado a gente tem um ORM que faz esse meio de campo e do outro a gente tem o SQL puro. O que é o SQL? Nada mais é do que você aprender o SQL, que é uma linguagem, para você escrever o código que vai mexer ali no seu banco de dados relacional. Beleza. Vamos ver como é que a gente faria um projetinho igual usando as duas coisas e você vai ver o que você prefere, quando você usaria um, quando você usaria outro, vantagens, desvantagens, segurança, legibilidade, tempo de desenvolvimento, um monte de coisa. Então vamos começar com o ORM. Como é que a gente faria um projetinho desse? Primeiro de tudo, a gente vai ter que criar aqui primeiro instalar algumas coisas no nosso projeto e depois a gente vai montar esse ORM. Para fazer isso daqui, você vai ter que ter um Node instalado na sua máquina. Não tem? Tem videozinho aqui no canal ensinando a instalar o VS Code, o Node, tudo que você precisa para desenvolvimento web Full Stack. Vai lá e depois você volta aqui nessa aula. Beleza, feito isso, você vai colocar ali um npm init. Beleza. Se você tiver um nome de arquivo que não é imenso que nem o meu, você já pode colocar um npm init -y, que ele vai dar sim para tudo. Só que aqui no meu caso não vai rolar esse sim para tudo, porque o meu package name seria inválido. Aí eu vou colocar aqui, ORM SQL. E aí depois eu vou dar enter em absolutamente tudo. Basicamente é isso que o -y faz ali. Show! Criamos aqui o nosso package.json. O que a gente vai precisar fazer? Primeiro, eu vou colocar aqui type e module, porque eu quero fazer importações com ES modules e não common.js, beleza? E também a gente vai ter que instalar algumas coisinhas. Então a gente vai colocar o npmi Prisma e o @prisma/client. Vamos dar um enter aqui para a gente instalar essas dependências aqui no nosso projeto. Beleza, vai dar uma instalada aqui e daqui a pouco a gente volta. Show! Instalou aqui pra gente, temos ali os dois, show de bola. Já tá aqui tudo ali em Node Modules. Vamos criar o nosso arquivozinho do Prisma. Toda aquela parte que vai fazer essa modelagem, essa conexão ali do nosso banco com a nossa linguagem orientada a objetos. Como é que a gente vai fazer isso? Da seguinte forma, a gente vai colocar um npx prisma init --data source provider SQLite.
que aqui a gente vai usar o SQLite para a gente criar o nosso projetinho com um banco em SQL, mas usando o Prisma. Aqui nada mais é do que eu estou inicializando tudo isso daqui. Então ele vai criar ali primeiro. O NPX é para eu não precisar instalar tudo isso globalmente, eu vou buscar na web e ele vai trazer isso dali ali para mim. Ele vai criar esse nosso projetinho do Prisma usando o SQLite como o banco ali que vai ser utilizado, tá? Ou seria esse Data Source Provider. E aqui ele já vai te dar vários próximos passos explicando como você já poderia iniciar seu banco daqui. Mas eu vou pular isso daqui e vou fazer isso daqui com vocês. Show de bola. Quando a gente precisar voltar para cá, eu subo ali de novo. Ele criou essa pastinha Prisma e o schema.prisma. E se você está usando o Prisma, você tem que instalar a extensão do Prisma. Vai te ajudar bastante, que é Prisma. Você vai lá, instala a sua extensão, vai te ajudar bastante. Show de bola. Aí você vai ter esse Prismazinho aqui, se não tiver, você reinicia ali o seu VS Code. Show! Ele gerou isso aqui pra gente, ó, e ele está dizendo que o nosso banco de dados vai estar aqui, ó, nesse ponto INV. Mas não precisa toda essa gambiarra aqui de ter um arquivo de ambiente, ó. Vamos deletar isso aqui, que isso aqui ele faz para projetos mais robustos e tal. Ó, a gente pode simplesmente fazer dessa forma. Ele vai criar aqui, ó, esse dev.db, esse database aqui que a gente está usando, só que aqui na verdade vai ser um SQLite, um db.sqlite que a gente vai criar. Show! E uma outra coisa que a gente precisa mexer, eu preciso tirar esse output, porque eu quero deixar como padrão tudo que ele vai gerar dentro dessa pastinha ali do Prisma pra gente. Beleza, então aqui já fizemos algumas configurações aqui do nosso OR. O que a gente precisa começar a fazer? A gente precisa modelar o nosso banco, uma tabela ali do nosso banco. E a gente pode fazer um model, a gente pode fazer o usuário, por exemplo, e a gente vai começar a modelar a tabela de usuário. O que a nossa tabela de usuário pode ter? Um ID, um nome e um e-mail. Vamos fazer lá, ó. ID, a gente pode ter ali, que vai ser, por exemplo, um int. A gente pode colocar que ele vai ser, o default dele vai ser um auto increment. Então ele sempre vai incrementar do último que ele já tinha. Beleza. A gente pode colocar um nome, que vai ser um string, e a gente pode colocar um e-mail, que vai ser um string, que é único também. Ele já valida isso ali pra gente. E a única coisa que ficou faltando aqui no nosso ID é que @id. Eu tenho que dizer que essa vai ser, aí a gente entra um pouco no SQL, o que vai identificar o usuário nessa tabela. Então, o que vai ser único, o que vai ser usado para outras tabelas buscarem dentro dessa tabela. É o que a gente chama de chave primária. A gente tem que colocar aqui dessa forma. Então aqui, ó, eu modelei a minha tabela. Eu vou ter uma coluna de ID, que são valores inteiros. Eu vou ter uma coluna de nome, que são textos. E eu tenho uma coluna de e-mail, que vão ser textos também e únicos. Então, se eu tentar cadastrar um que já existe, ele vai me dar erro. Então, ele já valida isso daqui para mim também. Repara que você já vai tendo vantagens aí do ORM frente ao SQL puro. Beleza, fizemos isso daqui. Agora, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente vai ter que criar o nosso banco. A gente criou aqui todas as regrinhas, mas o nosso banco ainda não está criado. Então, a gente não tem esse arquivo. E depois a gente precisa gerar o Prisma Client. E tudo isso aqui que eu estou falando, tá aqui, ó. Tá escrito aqui tudo que você vai precisar fazer. Então, a gente vai, ó, gerar o Prisma Client com Prisma Generate. E a gente vai precisar também, aqui ele fala, ó, se você já tiver um database pronto, você dá um Prisma DB Pool. Só que eu quero criar esse meu banco de dados. E eu quero criar esse meu banco de dados com esse padrãozinho que a gente criou aqui. Então, com essa tabela de usuário do jeito que ela tá. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar um npx prisma migrate dev. Que eu quero fazer uma migração no meu banco de dados. E o que é essa migração? É basicamente eu dizer que a minha versão do meu banco de dados está batendo com o meu schema.prisma. E aqui em dev, porque a gente está em dev. Beleza, ele criou lá, ó, direitinho. E aqui, enter a new name for the new migration. Vou só dar um enter para ele criar com o tempo de agora. E tá lá, ó, db.sqlite. Tá aqui, ó, a gente tem o nosso banco criado direitinho. E você só consegue ver dessa forma se você tiver essa extensãozinha daqui, ó, SQLite Viewer. Então você baixa ela também para você conseguir visualizar. Beleza. Então a gente tem aqui, ó, o db.sql, tem a pasta migrations, que tem todas as operações que foram feitas e tá tudo direitinho. Agora a gente precisa criar o nosso npx prisma generate para ele poder gerar ali o Prisma Client. E o Prisma Client vai ser
toda essa aplicação do Prisma que eu vou usar para fazer essa ponte com o meu banco de dados. Então eu vou agora criar o nosso arquivozinho JavaScript, então a gente cria lá o nosso index.js, por exemplo, e a gente faz tudo o que a gente precisa, como, por exemplo, usar o Prisma Client e falar para ele, ó, quero criar um elemento lá no meu banco de dados, crie ele lá, que ele vai aparecer aqui. Então o que a gente fez até agora foi configuração, agora a gente vai escrever o que a gente precisa. Então beleza, vamos voltar aqui para o nosso index.js e vamos fazer o seguinte, ó, import Prisma Client, e já tá aqui, ó, direitinho, esse daqui que eu quero, do Prisma Client, tá lá certinho. A gente vai criar um const Prisma igual a new Prisma Client. Show de bola. E aqui, ó, se a gente for ver, é uma classe. É uma classe, a gente tem que instanciar essa nova classe com o new. Show de bola. Tudo agora que eu precisar interagir com o meu Prisma, eu vou fazer através do meu Prisma Client, que está dentro dessa variável daqui do Prisma. Show! Vamos criar uma funçãozinha. E essa nossa função ela vai executar. Então, const, e aqui a gente vai criar um usuário. Const create user. Ela vai ser uma arrow function que vai fazer alguma coisa. O que ela vai fazer? Const new user vai ser igual ao quê? Agora a gente interage com o Prisma. Ele vai colocar aqui dentro dessa nossa variável o usuário ali que foi criado. Vamos ver isso daqui, que vai ser a linha no banco de dados que foi criada ali. Que vai ser um Prisma.usuário, que é um dos modelos do nosso banco. A gente modelou isso daqui, ponto. E agora tudo que eu consigo fazer. Eu quero criar aqui um usuário. Abro aqui os meus parênteses e aqui eu vou ter que dar um objeto com várias informações. Por exemplo, data é um objeto que eu vou colocar aqui com todas as informações desse usuário. O que eu preciso passar aqui obrigatoriamente? Um nome e um e-mail. Por quê? O ID ele já é gerado automaticamente, a gente criou aquela regrinha de auto-incrementar. Então, se já tinha o ID 1, ele cria o 2. Se não tinha um, ele cria o primeiro. Aqui o que a gente pode colocar? O nome, e aqui eu posso colocar, sei lá, fulano de tal, e vírgula aqui a gente pode colocar e-mail, fulano, @tal.com. Que aí claramente é um dado fake que não está identificando ninguém. Perfeito. Então, com isso daqui, eu criei um usuário lá no meu banco de dados com toda essa conexão que eu fiz. E aqui a gente pode, por exemplo, dar um console.log no nosso new user. E aqui a gente tem que executar essa função. Lá no final, executa essa função. Então aqui ele instanciou ali o meu Prisma Client, aqui ele faz algo com o meu client, criou ali e depois ele vai estar no meu banco de dados. Perfeito, tá aqui. Repara, eu estou interagindo com um banco de dados relacional sem falar em momento algum de SQL, sem escrever SQL, eu só estou escrevendo JavaScript. Então é uma forma muito legível, intuitiva, clara e rápida de fazer isso. Lógico, depois de você configurar, mas a parte da configuração a gente vai colocar lá nas vantagens e desvantagens também. O único detalhe aqui é que isso daqui não é feito assim. Então a gente tem que entrar no JavaScript assíncrono. Então aqui, ó, não é simplesmente, executa isso e coloca aqui. Por quê? Isso daqui tem um tempo para fazer. Eu vou lá no meu Prisma Client, ele interage com o meu banco de dados, depois do banco de dados ele devolve a resposta e traz para cá. Então se eu colocar dessa forma, ele vai fazer isso e vai colocar algo zerado. Não vai ter nada aqui. Então eu preciso esperar, await, isso daqui acontecer, e por estar usando a palavra await, tá lá, eu preciso colocar um async aqui na minha função. Então eu entrei no JavaScript assíncrono simplesmente para dizer o quê? Ó, espera isso daqui acontecer. E para eu poder dizer eu espero, isso aqui tem que ser assíncrono. Show de bola. Espera isso acontecer, quando isso terminar de acontecer, aí ele vem para cá. Beleza, tá tudo executado aqui do jeito que a gente queria. Vamos rodar esse arquivo aqui, ó, esse index.js. Vamos colocar lá, ó, node index.js e vamos dar um enter ali. Repara o que ele fez. Ele criou, ó, já me retornou, ó, console log, id 1, nome fulano de tal, e-mail fulano de tal. E se eu vier aqui no meu banco de dados, ó, não tem nada. Se eu atualizar, tá lá, id 1, fulano de tal, todas as informações dele aqui. Então a gente consegue fazer essa conexão com um banco de dados sem precisar escrever nada de SQL, mas a gente está criando algo em SQL. E repara, em termos de novo, legibilidade, facilidade de escrita, você entender o que está acontecendo ali, e de segurança também, e de validações. Você não precisa criar as validações porque
o próprio ORM, ou no caso o Prisma que a gente está usando, vai fazer isso pra gente. Então ele já cria o ID ali do jeito certo. Se eu tentar cadastrar o mesmo e-mail, ele vai dar erro. Por quê? Esse e-mail já está cadastrado, então ó, se eu tentar colocar ali, ó, erro, Unique Constraint Failed. Pronto, o e-mail já está criado, ele não vai criar um segundo aqui, ó. Não tem como, ele já faz essa validação para você. Se eu colocar um tipo errado, um tipo que não funciona ali, ele vai dar problema também, então já faz essa validação. Coisas que no SQL você precisaria fazer todo do zero. Então você precisaria escrever tudo ali. Então, show. A parte do Prisma e do ORM a gente viu e eu quero saber de você nos comentários. E aí, já mudou o seu comentário que você tinha colocado lá no início? Você ainda prefere um ou outro? Você mudou de ideia? Coloca aí que eu quero saber aqui nesse meio termo antes de a gente começar o SQL puro. Vamos escrever então o nosso códigozinho depois de você ter colocado o seu comentário. Botão direito, New File, a gente vai colocar ó, sql.js. A gente vai escrever SQL dentro aqui do JavaScript. Show! Primeira coisa que a gente vai precisar fazer, npm SQLite 3. Dou um Enter aqui para ele instalar para a gente o SQL e a gente não vai ter nenhuma configuração que a gente vai precisar fazer que nem a gente estava fazendo no Prisma. Aqui é simplesmente começar a escrever SQL. JavaScript, obviamente, mas com as coisas em SQL. Então a gente vai dar um import SQLite 3 from SQLite 3. Show de bola. Beleza, e a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar o nosso banco de dados. Então const db igual a new SQLite 3.database e aqui a gente coloca ali o banco de dados que a gente vai querer criar. No caso, vai ser aqui um ponto barra, sei lá, db.sqlite, por exemplo, aqui que a gente vai ter. Aí ele vai ficar aqui nessa mesma pasta do SQL que a gente está escrevendo. Que no caso vai ser o nosso banco aqui, ó. Para a gente colocar ele na mesma pasta, é banco.db. Beleza, show de bola. Vai criar o nosso banco de dados aqui. Show! E agora a gente vai escrever tudo que a gente vai fazer com o nosso banco de dados. Então a gente vai ter lá no final db.close, que a gente vai fechar essa conexão ali que a gente tem com o nosso banco de dados, para não deixar isso daí aberto, que tem potencial de dar merda, então tem falhas de segurança ali. Enquanto ele está aberto, também tem potencial de ter algum problema. Então aqui a gente começa a entrar nos problemas de segurança, que é o famoso SQL injection, ou injeção de SQL dentro aqui dos seus códigos que podem dar problema quando você está fazendo essa conexão de SQL puro. E aqui a gente vai ter um db serialize e aqui dentro a gente vai executar tudo que a gente vai querer rodar de código. Então vai ficar tudo aqui, depois a gente executar, a gente vai dar o nosso db.close. Beleza. Qual é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar a nossa tabela usuário, se ela não existir. Aqui seria basicamente a modelagem que a gente fez lá no ORM. Só que aqui a gente vai começar a escrever SQL, que eu não acho que é o objetivo. Quero mostrar como seria isso, então eu vou só colar aqui o SQL. E a gente tem muitas aulas de SQL lá no canal do Hashtag Programação. Então eu vou colocar aqui, ó, uma playlistzinha de aulas de SQL se você quiser entrar no detalhe também. Beleza. A gente vai colocar aqui o db.run e aqui dentro a gente vai colocar, ó, todas as nossas instruções. Eu vou colocar aqui a crase para a gente poder escrever as nossas instruções dessa forma daqui, porque elas vão ficar bem. Eu consigo criar várias linhas ali e aqui eu posso colocar aqui também. Beleza. Então a gente vai criar a tabela, se ela já não existir, nome da tabela usuários. O que eu tenho na minha tabela? ID, nome, e-mail. Aqui eu tenho os tipos. Aqui, ó, primary key, que seria o @id, e auto-incrementar. Então ele vai aumentando ele sozinho e eu garanto que o e-mail vai ser único. Show de bola. Isso aqui cria a nossa tabela pra gente. Próximo passo, a gente vai ter que colocar os nossos statements. Aqui, as nossas afirmações que a gente vai colocar lá para dentro do banco. Então a gente vai ter um const, e aqui a gente pode colocar statement, mas aqui a gente tem o STMT, que seria um statement. Essa abreviação, você vai ver isso quando você estiver escrevendo SQL. Que vai ser um db.prepare, que ele vai preparar ali. E de novo, vou só colar aqui as informações. A gente vai inserir dentro da tabela usuários, nome e e-mail, com os valores que eu vou colocar aqui embaixo. Então a gente prepara esse statement e a gente vai inserir esses valores. Então vamos lá. STMT, que a gente colocou ali em cima, .run, e aqui a gente vai colocar os valores. Então, fulano de tal, vírgula, fulano, @tal.com. E aqui a gente vai colocar stmt.finalize. Show de bola. Então eu preparo ali o meu statement, coloco ali o que ele vai fazer e finalizei ele ali. E para fechar, a gente vai ter que percorrer as linhas que a gente tem lá no nosso banco. db.each, e aqui eu vou de novo cuspir aqui a informação em SQL que a gente vai ter que colocar,
que ele vai selecionar todas as colunas da tabela de usuário e aqui a gente vai colocar a funçãozinha que ele vai executar para cada uma delas. E os parâmetros que ele vai ter são error e aqui o row, ou a linha que a gente vai pegar ali. Então, cada uma das linhas, ele vai selecionar todas as colunas daquela linha. E aqui a gente trava if error, que a gente vai ter, a gente coloca um throw error. A gente pode colocar só dessa forma. Ele verifica ali se existe e dá um throw. Caso contrário, a gente dá um console.log naquela linha ali daquela forma. Show de bola. Então dá uma olhada a diferença aqui em quando a gente escreveu dessa forma e aqui em quando a gente escreve dessa forma. Quando a gente vai montando esses mini projetinhos, é muito bom que você consegue ver na prática. Como é que eu faço um, como é que eu faço o outro, quando que uma coisa ali. Então depois, quando a gente chegar nas conclusões, vai ficar muito claro. Mas é bom você ir se ligando ao longo da escrita o que está acontecendo em cada um dos casos. Show de bola! Aí vamos rodar aqui o nosso node.sql.js. E a gente roda lá, pronto. Criou ali pra gente da mesma forma que ele tinha criado no nosso ORM. ID1, nome fulano de tal, e-mail fulano de tal. Banco, DB, tá ali, ó, usuários, um usuário ali que a gente vai ter. Aqui no nosso usuários, temos a nossa tabela, tem exatamente a mesma coisa ali que a gente tinha no outro. Então, a gente consegue chegar no mesmo resultado final de formas diferentes. E agora a gente entra um pouco na comparação. Só que antes da comparação, já quero saber se você mudou de ideia. Então responde aí aquela pergunta dos comentários de, pô, ORM ou SQL puro, uso os dois, prefiro um ou outro. E a gente vai ter aqui. Então a gente tem algumas categorias que a gente pode avaliar isso aqui quando você usa um, o que um é melhor, o que o outro é pior e depois a gente fala alguns casos de uso. Então, as 3 categorias: tempo de desenvolvimento, legibilidade e controle. Tempo de desenvolvimento. Para você escrever o SQL, dá muito mais trabalho, mas tem zero configuração. Então, para projetos muito longos, não vai fazer sentido o SQL, mas para coisa mais curta, você não tem toda aquela configuração para fazer. Por outro lado, o Prisma é exatamente o outro lado da moeda. Inicialmente, você vai ter mais tempo para configurar. Depois que configurou, é muito mais rápido de desenvolver. Então, o tempo de desenvolvimento em cada um dos dois tem essas partes aí. Legibilidade. Aqui é, primeiro, muito claro de você entender o que está acontecendo. Principalmente se você tem muito mais familiaridade com linguagens orientadas a objetos. E você tira toda a complexidade daqui para deixar isso aqui mais simples. Já aqui, você consegue, se você entender SQL, obviamente, mas se você não entender, não faz sentido você estar escrevendo isso daqui, e você consegue ver exatamente o que está rolando ali no banco. Não tem nada sendo abstraído daqui. Só vai acontecer o que você escreveu. Aqui não. Aqui tem algumas complexidades que ele está fazendo por detrás dos panos e não está te mostrando. E por fim, controle, aí entra um pouco na legibilidade. Aqui tem muita coisa que, em prol da simplicidade, da facilidade, ele abstrai para você as complexidades. Aqui não. Aqui você quer fazer aquela query bizarra e fazer um negócio super específico, dá. Aqui você vai ter mais trabalho de fazer isso. Então tem jogo ali para os dois lados, eles não são inimigos, os dois funcionam e vão continuar existindo ali. Só que é isso. Tem vantagens e desvantagens. Um tem perigos, como a gente comentou. Aqui você tem os perigos de segurança. Você vai ter que se precaver melhor. Aqui ele já trata isso para você e você tem menos. Como você tem menos coisa para fazer, acaba que você tem menos chances de dar errado ali também. Aqui não. Aqui você tem que dizer exatamente o que você vai fazer. Você tem que contornar todas as paradas do jeito certinho para não dar problema. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se foi você que pediu a sugestão, eu espero de verdade que você especialmente tenha gostado. E lembra de comentar aqui, somos todos 12%. Por quê? Porque de cada 100 pessoas que começam a assistir as aulas, só 12 chegam até esse momento aqui do vídeo. Então você faz parte dos 12%. Comenta isso, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho e também me manda uma outra sugestão de tema, porque assim como essa, a gente pode gravar outras aulas atendendo essas sugestões para vocês.